Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nova versão internacional. Entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu tenho falado muito nos vídeos desse canal sobre algo que eu coloquei o nome de cultura gospel. O que seria dentro dessa cultura gospel? Seria algumas palavras e expressões que muitas vezes dominam o linguajar e a mentalidade dos cristãos brasileiros, mas que não tem um conceito mais profundo com relação à palavra. Palavra de Deus, né? Revelação de Deus. Se você procurar aí no canal, você vai achar um vídeo que nós chamamos o conceito real da unção, né? Qual é o propósito da unção de Deus, qual é o objetivo principal de Deus com seu poder, sua unção liberada sobre a nossa vida, né? Então, há muitas palavras, muitas divergências com relação a isso. Então, muitos pensamentos que às vezes permanecem na vida das pessoas. E a gente sabe, de acordo com Romanos 12, que nós temos que mudar a mentalidade. Tem que haver uma transformação, uma metamorfose da mentalidade. E essa mudança ela é realizada pelo Espírito Santo quando nós nos oferecemos em sacrifício, né, como é a orientação de Romanos 12. Então, uma palavra que eu quero falar hoje, que é para o sentido prático da vida, peço que você entenda bem, que é a palavra plenitude. Né? Em Colossenses fala que nós recebemos em Cristo toda a plenitude. Né? No final da carta dos Romanos, Paulo vai dizer assim: quando eu estiver entre vocês, estarei na plenitude da bênção de Cristo. É claro que isso tem uma revelação profunda, né? Mas a palavra plenitude, muitas vezes, eu quero que você entenda bem, preste bem atenção para entender. Muitas vezes essa palavra ela fica um pouco no sentido de algo extraordinário, no sentido assim, de sonho, romantizado, né? A expressão que a gente sempre fala. Ou seja, a esperança que a pessoa tem da plenitude vai ser só na divindade, no céu, né? Quando ela for para o céu, quando ela ter um encontro com Deus ou algo do tipo. E muitas vezes as pessoas não vivem as coisas de Deus na terra. É como, por exemplo, sempre falo esse exemplo, da palavra glória. Né? As pessoas falam glória a Deus, glória de Deus. Né? Mas o que significa a palavra glória? Né? Tudo que fizeres, né? Seja quer comida, quer bebida, tudo que fizeres seja para a glória de Deus. Então, o que se representa essa palavra? Né? Não é só no sentido literal, esplendoroso, extraordinário, de algo de visão. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. E fé é certeza daquilo que não vemos. É aprender a ser treinado, discipulado, afiado por Deus, né? Para você conseguir andar sem os sentimentos. Você andar, crer na palavra de Deus, crer nas direções de Deus, sem ser dominado pela emoção, sem ser influenciado por qualquer tipo de emoção, seja a menor que seja. A emoção ela tem um papel no ser humano. A criação de Deus, né? Os frutos do Espírito se manifestam nas emoções da pessoa. Mas a emoção não pode ser o centro da decisão, do caminhar, né? da orientação, da instrução da pessoa. Porque nós nascemos de novo, recebemos um Espírito. E é no Espírito que tem que ser gerado a promessa de Deus. Né? Romanos 8 vai dizer: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, toda a orientação de Deus para a sua vida, seja específica para o momento que você vive, seja para o futuro, ela vai ser depositada no seu espírito. Então, é importante se alimentar o seu espírito de coisas espirituais. A adoração a Deus ela é em espírito, porque Deus é espírito. Então, por que eu comecei lendo esse salmo? Esse salmo ele fala da confiança, do andar com Deus.
Porque ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E quando se fala da palavra plenitude, uma das orientações, dos desejos de Deus para a nossa compreensão com relação à palavra plenitude é entender que a ação de Deus através do Evangelho, da obra da redenção, ela é plena. O que Jesus fez por nós na cruz foi pleno. O que significa pleno? Completo. Evangelho, por isso tem igreja, evangelho pleno, evangelho completo. Porque é toda a ação de Deus, ela deve fazer parte da vida de um filho de Deus. Toda a ação de Deus em cada área da vida dele. Jesus Cristo levou as dores e enfermidades, ele nos deu a cura. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou ele nos deu o direito de viver prosperidade, de viver uma vida abençoada, tendo o Senhor como provedor. Ele nos deu o espírito de sabedoria, que é o quê? Habilidade para lidar com as emoções, para lidar com as situações do dia a dia, para tomar decisões, para blindar, né, os nossos sentimentos e emoções de coisas do mundo, de pessoas e tudo mais. Ele nos deu o direito a ter a vida eterna no porvir, né? Ele nos deu um chamado, ou seja, um plano dele, de como servi-lo, de como andar com ele. Ele nos deu uma porta de comunhão, foi aberta uma porta de comunhão direta com o Senhor, onde podemos ter acesso diretamente ao seu coração, aos seus segredos. Então, Deus nos deu a plenitude. Isso é a plenitude. É o todo do Evangelho. É o todo de Deus para o Senhor, para você e para mim. Então, temos que desmistificar essa palavra. Então, a palavra plenitude não é um nível espiritual esplendoroso que só algumas pessoas podem chegar. Não, Deus, quando fala da plenitude, está dizendo que é algo que já recebemos, não o que vamos receber. Está dizendo que você tem a possibilidade de alcançar Deus em todas as áreas da sua vida e até mais. Cada emoção, cada sentimento, cada relação, cada área do seu caráter, cada fraqueza, cada possibilidade, habilidade. Se você viver, ter um propósito de Deus, operação dos dons de Deus, você fazer parte da igreja, você fazer parte da obra de Deus sobre a terra, você ter a inteligência da mente de Cristo para operar nas circunstâncias, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, é isso que se refere à plenitude. Então, por isso que eu mencionei esse salmo, fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele em todas as áreas da sua vida. Não é somente em alguns momentos, quando você precisa de um dinheiro, você quer um milagre de Deus, quando você passa uma doença, você quer um milagre de Deus, né? Uma cura, né? Ou quando você está triste, angustiado, quer receber uma alegria, alguma coisa parecida. Não, em todas as coisas. Seja na criação do seu filho, seja na sua vida sexual, seja no seu sentimento com relação às pessoas, seja nos seus sonhos, seja na maneira de você alcançar aquilo que você precisa, se é que você precisa. Deus quer te ensinar tudo. Jesus morreu, ressuscitou para dar essa plenitude. O Espírito Santo está aqui para atuar em todas as áreas da sua vida. Não para você seguir um caminho de achar que Deus não vai operar em um momento, que Deus não se importa com alguma área da sua vida, até para dar prazer para você. Deus, ele tem um caminho para isso. Por isso Paulo declarou: não se embriaguem com vinho que causa dissolução. Ou seja, ele está falando: não perca o seu tempo com aquilo que o mundo apresenta. O vinho, a dissolução, era aquilo que o mundo apresentava no momento. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então ele estava revelando que existe um prazer na presença de Deus, uma satisfação na presença de Deus, que como Jesus disse, uma paz que o mundo não pode dar, uma satisfação em Deus que só o Senhor pode produzir em você, se você se entregar para o Espírito Santo. Então, essa é a questão. Esta palavra, plenitude,
Ela não é para uma palavra para você ficar sonhando com ela, para você ficar imaginando a plenitude de Jesus, é o Jesus glorificado aparecer na minha casa um dia, ou no culto da igreja, né? Jesus, o esplendor de Jesus aparecer. Você precisa andar por fé, você precisa crer. É como, por exemplo, uma pessoa não precisa falar que tem um anjo do seu lado, porque é a verdade, a Bíblia já diz isso. Então Deus quer nos levar à maturidade. Plenitude é você confiar em Deus em tudo. Ele está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor. Saber que Ele age em tudo, tudo, exatamente tudo. Deus pode falar com você até nos objetos que tem na sua casa. De repente você está lá orando e você olha, você tem um objeto que está há muitos anos na sua vida, velho, quebrado, né? Deus já falou muito comigo isso. E aí você quer uma renovação de Deus na sua vida. Você olha aquela panela torta, aquele móvel quebrado que nunca arruma, aquela gambiarra, né, que nunca resolve, aquele objeto que fica anos no lugar, você fala que vai resolver e não resolve. De repente o Espírito Santo fala, começa com essas coisas naturais para você chegar em espirituais. Deus opera em tudo. Aí você vai lá e pega aquelas coisas naturais, aquela telha quebrada que nunca usou mesmo e joga fora, aquele móvel, fala, não, vou jogar fora e vou lá comprar outro. Às vezes você tem até a condição aí de comprar outro, mas não compra porque a mente acomodou naquilo de sempre, na mesmice coisa, na mesma coisa. Se você pega, olha para a sua vida espiritual, tá a mesma coisa, os mesmos dízimos, a mesma oferta, a oração do mesmo jeito, né? Não tem uma aventura com Deus, a leitura da Bíblia do mesmo jeito, aí da igreja, mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-igreja, mesmo jeito, sabe? A mesma forma, não há um fluir de Deus, um prazer, uma graça de Deus maior, uma experiência maior com Deus. Deus quer te tirar disso e Ele opera nisso. E às vezes Ele pode falar com você numa coisa pessoal, objeto, porque Ele deu plenitude em todas as coisas. Para tudo tem uma palavra, para tudo tem uma orientação, para cada situação, cada circunstância, cada coisa, cada momento da sua vida, cada sentimento que você tem, Deus está presente e tem uma palavra para isso. Mas você precisa se envolver com o Espírito Santo para conseguir enxergar essas coisas. Então não seja um descrente, ande pela fé. Faça os sacrifícios certos, gente. Às vezes fazemos sacrifícios errados, sacrifícios que perdem o nosso tempo, sacrifícios que fazem a gente perder nosso dinheiro, né? Às vezes a pessoa está lá, ela acha que Deus não se importa com a vida financeira dela, e aí ela vai e entra numa situação onde ela gasta dinheiro à toa, vai lá, gasta 3, 4 mil reais à toa, em uma situação que poderia ser evitada. Mas às vezes a mesma pessoa, ela vê uma oportunidade de honrar alguém, que se ela tivesse comunhão com o Espírito Santo ia falar assim, faz uma oferta para alguém, faz uma oferta para a igreja, usa o seu dinheiro para ajudar alguém, levar essa pessoa a conhecer o Evangelho, né? Um amigo, um parente, uma pessoa, sei lá, uma situação, ou pagar um curso para uma pessoa. Eu já dei esse testemunho aqui, uma vez paguei um tratamento de dente para um rapaz que Deus mudou a vida dele. Ele viu o evangelho, uma pessoa fazer algo para ele que ninguém faz. Hoje o pai dele é pastor em outra igreja, ele é líder de jovens, casado, abençoado. Então ele se rendeu, mas abriu-se a porta do coração dele para as coisas de Deus. Por quê? Porque eu usei o dinheiro, né? Reparti, tirei da minha família para repartir com ele naquele momento. Então, mas também já tive situações onde gastei dinheiro à toa, onde perdi dinheiro, uma manutenção que eu não fiz deu um problema maior, né? Uma situação que eu não evitei trouxe um prejuízo, eu perdi dinheiro, já aconteceu também. Então, por quê? Porque naquele momento eu não entendi a plenitude. No momento que eu abençoei a pessoa, eu entendi a plenitude, que Deus estava em tudo. Então a plenitude é o Senhor em tudo. Se permanecer nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiser e vos será feito. Então Jesus, quando você nasceu de novo, a proposta de Deus é atuar em toda a sua vida. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Toda a sua vida. Toda. Da menor dor de cabeça. Deus quer atuar na sua vida em tudo.
do menor dinheiro que vem à sua mão ao maior, do maior sentimento que você tem, seja de alegria, de tristeza, da situação mais que envolve os seus filhos, sua família. Entendeu? Cada situação, cada desejo que você tem, tudo, Deus está e tem uma palavra para tudo. Amém? Deus é o Pai. Não é mais Deus só do Novo Testamento, a divindade que habita no céu. Ele é o nosso Pai e o Espírito Santo está conosco. Amém? Que você entenda isso de todo o seu coração. Deus abençoe você grandemente. E se inscreva aí no nosso canal, tá? Clica aí nesse joinha, passe para alguém essa mensagem, medite nela, é importante, passe adiante, tá? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.